Olá, boa noite. Vamos para mais uma aula sobre as ciências farmacêuticas e as várias áreas de atuação. E hoje vamos dar uma ênfase maior nas análises clínicas, tá? Vou começar a compartilhar com vocês a nossa tela. E se vocês repararem, já na tela aí tem um nome, né? Análises clínicas e toxicológicas. Nós já falamos um pouco dessa área de atuação, né? Só vamos dar uma pequena recordação do que já foi falado. Primeiramente, a gente falou da gênese, né? De onde surgiu. Então, o primeiro exame de diagnóstico laboratorial, né, que a gente tem documento, né, documentado, tem mais de 4.000 anos, né? Porque em placas de argila desse período lá, né, de 4.000 anos antes de Cristo, já tinha documentado a avaliação da urina, né? Pelos médicos lá da Babilônia. Então, teria acontecido o primeiro exame de diagnóstico laboratorial. Também os povos da cultura hindu, né, já sabiam que a urina de alguns pacientes ela era adocicada porque ela acabava atraindo formigas, né, sinalizando já o diagnóstico de uma doença, né, no caso, diabetes, que na época nem era conhecida. O termo, né, diabetes mellitus, o termo mellitus, vem de mel, né, foi acrescentado pelo britânico John Howley no fim do século XVIII. Tá? Então, só para a gente ver algumas imagens aqui, eles já olhavam, por exemplo, a coloração de uma urina, né? Já tinha exames laboratoriais e já se tinha, né, lá depois, no início do século passado, a primeira insulina. Então, voltando aqui, né, conforme eu falei, para estudar a origem dos sintomas, os médicos começavam a analisar substâncias que eram eliminadas do corpo, né? Então, além do exame físico, se via o exame das secreções, né, dos líquidos, das substâncias que eram eliminadas do corpo. Então, isso já seria o exame laboratorial, né? Primeiro de todos, conforme a gente já falou na imagem passada, na tela passada, foi com relação ao exame da urina, né? Então, por exemplo, o diabetes era detectado quando os médicos percebiam que a urina de um paciente diabético atraía formigas, né? Então, era bem interessante essas observações, né? Uma análise crítica das substâncias eliminadas pelo corpo, pelo ser humano, né? Então, não tem como a gente falar, se a gente transportar, né, o início, os determinantes históricos das análises clínicas do Brasil, do laboratório Oswaldo Cruz, da Fiocruz, né, que ela contribuiu e muito, né, o desenvolvimento das análises clínicas. Então, se a gente olhar aqui como é que eram os laboratórios, né, anteriormente, né, de uma maneira bem arcaica ainda, mas nem por isso, né, não tão importante na ajuda do diagnóstico, né? Então, nos tempos de hoje, então, o que a gente tem, né? De uma microscopia bem simples, como é esse microscópio aí, com uma única ocular aí, né? A gente já tem hoje uma alta tecnologia, uma grande sofisticação. Já temos, por exemplo, um microscópio ligado a um computador que já faz uma imagem muito mais fácil de se identificar as células, né? Os tecidos, então já se tem, só para vocês terem uma noção, olha, o material é coletado, pode ser coletado até na casa do paciente, a gente já tem mini laboratórios portáteis, né, que vão até lá, da mesma maneira, né, já se tem um dispositivo eletrônico conectado com a internet, uma cópia digital já é enviada para o profissional que já vai laudar e já vai mandar o resultado, por exemplo, desse exame através de um e-mail, né? Então a gente já tem muita tecnologia, tá? Então, basicamente, o que é o laboratório de análises clínicas? Ele é um estabelecimento de saúde que ele tem uma extensa organização que envolve recursos materiais, recursos tecnológicos e recursos humanos, né? Então, nesse processo encontra o trabalho do farmacêutico analista clínico, né, que ele vai trabalhar nas análises de bioquímica, da imunologia, da microbiologia, da citopatologia, da hematologia, das análises toxicológicas, ou seja, é um universo muito grande de setores
aos quais o farmacêutico está habilitado, né? Então, o farmacêutico bioquímico, ele é classificado pela pelo Código das Profissões, né? E dentro dessa área, olha todos os conhecimentos, desde a biologia, da bioquímica, da citologia, da fisiologia humana, da hematologia, né? Os exames dos líquidos biológicos, a microbiologia, a patologia, a parasitologia, e tudo isso precisa também ter o controle e a garantia da qualidade, tudo envolvendo um laboratório de análises clínicas. E como que é o fluxo desse atendimento, né? Então, ele envolve 3 etapas, que vai desde a etapa pré-analítica, a etapa analítica propriamente dita e a pós-analítica. Na etapa pré-analítica, tem todo o quê? A preparação do paciente, orientar se ele vai precisar de ter jejum ou não, se ele vai precisar deixar de tomar algum medicamento que interferia nos resultados, né? Toda essa parte, se a coleta é feita em casa, como deve ser o transporte dessa coleta até o laboratório, como deve ser a preparação, né? Então, tudo isso envolve na fase pré-analítica. A própria coleta também, né? A fase analítica envolve a análise propriamente dita. E a fase pós-analítica, né, é o preparo do laudo com base, né, nos resultados observados, tá? Então, a gente tem aqui, olha, dentro de todas as análises, a gente pode ter a análise controle de qualidade de águas, temos também controle de qualidade do ar, né? Então, assim, a análise e controle de qualidade de água, de minerais, as várias, por exemplo, fontes naturais, os parques aquáticos precisam ter a liberação de como está a qualidade daquela água, né? A potabilidade, né? O índice de coliformes fecais que estão presentes ou não nessa água, né? Então, o farmacêutico analista clínico, ele pode realizar a coleta da água, as análises físico-químicas e microbiológicas, a emissão de laudos e pareceres técnicos. A gente tem vários farmacêuticos trabalhando nessa área. Outra área também são os bancos de sangue, né? Então, vai o quê? Coordenar a pré-qualificação dos bens, das marcas de todos os equipamentos, a política de definição dos recursos humanos, né? O planejar e coletar, assessorar todo esse serviço de hemoterapia e hemocomponentes e hemoderivados, né? Então, a gente sabe que o sangue é formado por vários componentes, né? Então, ele tem as plaquetas, ele tem a série branca, a série vermelha, né? Tem os glóbulos, então tem toda essa parte que ele é todo tipificado, né? Temos também dentro da área de biologia, na área de análises clínicas, nós temos também a área de biologia molecular e genética, que é a identificação de material genético, a detecção do material genético, por exemplo, de vírus, de bactérias, de parasitas, de fungos, né? Por exemplo, a gente tem muito hoje, uma área que cresce muito, é a parte do diagnóstico das doenças hereditárias, né? Então, tudo isso dentro das análises clínicas. Outra área é a área da bioquímica, né, que auxilia nos diagnóstico, prognóstico principalmente de enfermidades endócrinas, renais, hepáticas, né? Então, vai avaliar, por exemplo, a análise da urina, das fezes, dos líquidos biológicos, do sangue, né? Então, a rotina de um laboratório, né? 70% dos exames realizados em um laboratório de análises clínicas e está nesse setor da bioquímica, né? Por exemplo, a gente tem lá os exames bioquímicos, que eles são determinantes em diagnósticos, por exemplo, de dislipidemias, né? Então, a parte de colesterol, triglicerídeo, a parte da própria diabetes, tá? Então, todas essas patologias envolvendo a bioquímica, então, representando 70% dos exames realizados no laboratório, ou seja, a rotina de um laboratório envolve muito a parte da bioquímica. Temos também a parte da citologia, que ele vai analisar as células, né? Através dos líquidos, ele vai buscar, por exemplo, diagnósticos de fisiopatologias infecciosas, inflamatórias, né?
Então, ela vai ajudar ao clínico a analisar, por exemplo, distúrbios renais, distúrbios metabólicos, hepáticos. Se a gente olhar aqui nessa tela, a gente vê imagens de células, algumas delas coradas, né? O que é coradas? Elas passam por um processo que elas vão receber reagentes que vão dar cor, e com base na absorção ou não desses reagentes, se tem as avaliações. Né? Então, a parte da citologia, muito bem representada nas análises clínicas, o próprio controle de qualidade de tudo isso. Né? Então, a gente precisa, né, cada vez mais desse controle, e não só o controle de qualidade, mas a garantia da qualidade. Né? Então, uma necessidade constante de um monitoramento, avaliação de todo o processo, desde o processo na pré-análise, na análise propriamente dita, e no pós-análise, né, utilizando amostras para verificar como é que está esse sistema de gestão da qualidade, tá? O profissional farmacêutico, ele atua como supervisor desse controle de qualidade, calibração de equipamento, né, para verificar, né, vai verificar também a precisão e exatidão dos resultados, dos reagentes, né, dos kits de diagnóstico, tudo isso dentro do controle de qualidade. Uma outra área é a gestão, né, laboratorial, que também é feita pelo farmacêutico, né? Então, ele pode atuar na parte da administração, toda a parte de regulamentação dos recursos humanos, a parte da informática. Hoje em dia, né, tem muitos aplicativos, então a intercomunicação entre equipamentos para emissão de laudos, a produção laboratorial. O que seria essa produção? Né? Indicadores, cada vez mais a gente já tem, né, sistemas de validação, execução de novos ensaios, a gestão de materiais, compra, controle, verificação, validação, a eficácia dos reagentes, a gestão da qualidade, que a gente já falou, planejamento estratégico, né? Quais são os valores daquela empresa, missão, qual que é a visão da empresa, tá? Então, tudo isso na parte da gestão laboratorial. A hematologia, né, que vai verificar os elementos figurados do sangue, as plaquetas, os leucócitos, as hemácias, né, todos os órgãos envolvidos, a medula óssea, o baço, timo, linfonodos, né, tudo isso relacionado à hematologia. Os exames na parte da hematologia vão desde um hemograma completo, que também faz parte da rotina de um laboratório, até as provas de coagulação, né? Tipagem sanguínea, o sistema BO, as provas de compatibilidade, provas de coagulação, né? A oncohematologia, que vai verificar as neoplasias, transplante de medula óssea, ou seja, né, uma área muito rica e muito representativa também. Se a gente verificar aqui, ó, nós temos os tubos, né, contendo sangue. Então, algumas vezes tem o sangue com anticoagulante e sem anticoagulante, porque a gente tem exames que são feitos com um tipo de sangue sem anticoagulante e outros com, tá? Que vão ser centrifugados. Então, é a rotina de um laboratório, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de algumas células sanguíneas, né? Então, a gente tem lá leucócitos, linfonodos, eosinófilos, tudo isso se consegue avaliar, e são contadas essas células sanguíneas, se elas estão dentro de uma morfologia, para verificar se tem alguma alteração que chame a atenção para poder colocar no laudo, né? Então, a gente tem uma outra área, que é a imunologia, que vai, na verdade, ela vai proporcionar um conhecimento das principais doenças infecciosas, principalmente doenças autoimunes, né? Vai se pesquisar, por exemplo, a antígeno, anticorpos, né? Vai selecionar, por exemplo, é importante na seleção de doadores e receptores, vai avaliar, por exemplo, a eficácia de uma terapêutica, né? O grau de imunidade depois de uma vacina, quanto que você tem de imunidade para aquela patologia, tá? Na erradicação de várias doenças, por quê? Por causa do desenvolvimento de várias vacinas, né? Da reintrodução de doenças em áreas consolidadas, tudo isso na parte da imunologia, tá? Então, aqui a gente tem, olha, algumas imagens, por exemplo, de alguns vírus, né? Então, a gente tem o vírus
da AIDS, o vírus da hepatite, o vírus do Covid, né? Nunca se estudou tanto imunologia nessa época agora da pandemia, né? Então, aqui, olha, só alguns exemplos, né, do que são feitos, por exemplo, dos testes para Covid-19. A gente tem o PCR, né, tão falada, né, e tão utilizada, né? É uma transcrição reversa seguida de uma reação de polimerase, vocês vão estudar isso em imunologia, né? Então, ele vai detectar o RNA do vírus através da amplificação do ácido nucleico do vírus, tá? Então, as amostras que são pesquisadas são através de suave, né, que são aqueles cotonetes grandes, que então vai fazer a coleta ou no nariz, na nasofaringe, ou na orofaringe, que é na garganta. E os outros testes são os testes sorológicos, né, que vai identificar não o RNA do vírus, como é o caso do PCR, mas nos anticorpos, né? Principalmente o IgG e IgM, né? Também são testes rápidos, realizados com sangue capilar, né? Não sangue venoso, com uma punção no dedo, né? Como efeito, tá? Por isso que esses testes podem ser feitos nas farmácias, depois a gente vai comentar isso lá no finalzinho da nossa aula, tá? A gente tem uma outra área também, que é a microbiologia, né? Então, se tem a microbiologia industrial, celular, ambiental, né? Nos alimentos, agrícola também. Também ela é bastante importante nas questões de resistência bacteriana, né? A determinação do perfil de sensibilidade de determinados antibióticos para aquelas bactérias, verificar se uma bactéria é sensível ou resistente, tá? Então, atua dentro dessa comissão de controle de infecção hospitalar, então ele vai caracterizar a suscetibilidade dos antimicrobianos para aquele arsenal farmacoterapêutico que se tem. Por isso, todo o controle para evitar o quê? Que as bactérias se tornem resistentes aos antibióticos que a gente tem, né? Então, aqui, olha, dá para mostrar para vocês, né, uma placa onde são colocados, né, as bactérias provenientes, de repente, de uma lesão, e são colocados discos ali, né, impregnados de antibióticos para verificar o halo de inibição. O que seria isso? O quanto aquele antibiótico conseguiu inibir o crescimento bacteriano, né? Então, aqui tem alguns disquinhos, ó, né, com a abreviatura do nome, né, dos antibióticos, aqui as placas, né, vocês irão estudar. Aqui a gente tem, né, uma imagem de um pesquisador que descobriu o primeiro antibiótico, que é o Fleming, né, que ele, trabalhando com uma cultura de bactérias, acabou ele descobrindo, né, que um fungo do gênero Penicillium era capaz de criar uma substância antibacteriana, né? Muito interessante isso, esse estudo. A parasitologia estuda as relações entre os parasitas e seus hospedeiros, né? Estão associados a avaliar essas parasitoses, principalmente em crianças, né? Altas taxas de morbidade, né? Que são as parasitoses, e até a mortalidade infantil, né? Então, a gente tem o controle, por exemplo, doenças que são veiculadas, doenças parasitológicas, que são veiculadas pela água, que são veiculadas pelo alimento, então um alimento contaminado, uma água contaminada, pode ter os cistos, os ovos dos parasitas, né, que vão contaminar as pessoas, né? E a gente tem dentro da área de análises clínicas a toxicologia, né? Então, o farmacêutico analista clínico, toxicologista, ele vai trabalhar muito nessa medicina ocupacional, né? Então, ele vai verificar através de indicadores biológicos a presença ou não de substâncias químicas, né? Ou também substâncias que vão estar presentes de interesse tanto na área ocupacional como na área ambiental, né? Os indicadores biológicos são valores de referência que são considerados como um guia de avaliação de risco potencial, né? Então, isso é bem utilizado, tá? Vocês poderão trabalhar nessa área também. Olha, se vocês chamam a atenção aqui, olha, nós temos uma colônia de bactérias, é chamada aqui Staphylococcus aureus,
né? Ele parece um cacho de uva, né? Então eles crescem, né, fazendo grumos assim, como se fosse um cacho de uva, e tem esse termo áureos, porque na microscopia a gente consegue ver eles amarelo, né? Às vezes um amarelo brilhante assim. Então aqui, olha, vocês podem verificar o computador ligado ao que está sendo visto aqui no microscópio, né? Então fica muito mais fácil da gente identificar as bactérias, as células, os vírus, né? Aqui outras imagens de laboratórios, olha, uma centrífuga, aqui também, né, dentro de um contexto de um laboratório, né, que vocês vão estar presentes futuramente, quem for para essa área, né. Então, a gente tem aqui, olha, uma centrífuga com esse modelo, que vai centrifugar bastante utilizado na parte da hematologia, tá? Então, reparem que os profissionais, eles estão paramentados, né? Eles estão com luva, com gorro, com óculos de segurança, né? Porque a gente está trabalhando com fluidos potencialmente com risco sanitário, né? Potencialmente eles podem ter uma bactéria, um vírus, né? Aqui a gente tem uma outra área também, né? Aonde são avaliados os espermogramas, né? Então vai verificar a quantidade de espermatozoide, a mobilidade desses espermatozoides, né? Tudo isso é verificado. Aqui embaixo a gente tem uma avaliação da urina, né? Então, né, com base no pH da urina, vai verificar as cores, né? Então, tudo isso dentro de um laboratório de análises clínicas, né? Aí aqui eu coloquei quais são os exames mais solicitados. No grande maioria, né? Pode ver que todos nós já fizemos, pelo menos uma vez, um hemograma, né, que ele é o responsável por analisar a quantidade de células sanguíneas, né, que vão desde os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as plaquetas, né, existe os intervalos de segurança, a quantidade presente de cada um deles, né, e aí qualquer alteração para mais ou para menos dessas células sanguíneas, aí vai se analisar, logicamente, com base no exame clínico do paciente, né, qual será o diagnóstico. Nós não fazemos diagnóstico, a gente libera laudos, né, e com base no laudo, né, o médico vai avaliar qual é o diagnóstico daquele paciente. Outro exame muito solicitado é a glicose, né, utilizado para medir o nível de glicose no sangue do paciente. Então, ele é muito utilizado em pacientes com diabetes, né, ou com pré-diabético, para controle no caso de um tratamento. A lipidograma, né, que é o colesterol, o triglicerídeo, né, é muito frequente, então ele vai avaliar o HDL e o LDL, né, mais conhecido respectivamente como colesterol bom e o colesterol ruim, né, respectivamente. Então, é para avaliar esses exames. O outro também que é bastante utilizado é o T4 e o TSH para verificar o funcionamento da tireoide, né? Para verificar se o paciente está fazendo um quadro de hipotiroidismo ou hipertiroidismo, né? Então, como que está o funcionamento da glândula da tireoide. Outro também que é bastante utilizado para ajudar no diagnóstico de uma infecção urinária é a urocultura, né? Se o resultado for positivo, vai verificar, né, qual é a bactéria que está causando essa infecção e também o antibiograma, né, qual é o melhor antibiótico para tratar aquela infecção. Tá? Então, a gente tem aqui, olha, uma outra área também que a gente precisa chamar bastante atenção com relação a quem trabalha em laboratório de análises clínicas é a biossegurança. É a biossegurança dentro de um laboratório. Se a gente verificar aqui, ó, nós temos, por exemplo, o símbolo da biossegurança, né, mostrando o risco potencialmente infectante, né, que pode ter dentro dos fluidos corporais analisados, a presença de um vírus, de uma bactéria, de um protozoário, de um fungo, né? Então, reparem que a profissional aqui, ela está avaliando uma placa de meio de cultura, mas ela está de gorro, ela está de luva, ela está com jaleco com o punho, né, para não entrar nenhum material aí, com o punho preso, né, então aí também ela está utilizando um óculos de segurança, uma máscara, então todo o EPI, que é o equipamento de proteção individual, né. E o que basicamente, então, é a biossegurança?
é um conjunto de medidas voltadas para as ações de prevenção, minimização dos riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos, né? E a gente tem a biossegurança no laboratório, né? Então, a biossegurança inclui medidas de proteção contra os riscos de contaminação por micro-organismo ao realizar os testes e investigações médicas, científicas de patógenos, né? E também da manipulação de produtos potencialmente contaminados. Porque um paciente, por exemplo, que está fazendo um exame de sangue, de urina, de fezes, ou coletou algum outro líquido, né? Com certeza está se pesquisando se tem alguma presença de micro-organismo dentro, né, nessas secreções, né? Então, precisa realmente de todo um cuidado com a biossegurança, tá? E aí, quando a gente fala em biossegurança, a gente está falando em boas práticas de procedimentos microbiológicos. É muito importante que se tenha o que? Os processos padronizados, porque toda vez que a gente padroniza, a gente diminui a chance de acontecer um acidente. Vocês reparem que lá no outro conceito, né, sobre do que seria a biossegurança, vou voltar nele, ele não fala que é possível zerar os riscos, né? O objetivo é minimizar os riscos cada vez mais, porque a gente há de considerar que existe, né, pode existir uma falha humana, mas o que não deve é o quê? A gente não padronizar os processos, né? Porque toda vez que a gente tem um POP, que é um procedimento operacional padrão, a gente o quê? Diminui a chance de a gente por exemplo, a gente improvisar algum tipo de procedimento, improvisar algum tipo de instrumental, né? Então, quando está tudo padronizado, a chance de um erro é cada vez menor, né? Então, padronizar processos é uma forma de assegurar a entrega de resultados previsíveis em uma organização. E o que é o POP? Procedimento operacional padrão, que ele se estende desde a sua própria elaboração, então vamos fazer um POP, até a execução de tarefas as mais complexas possíveis, né? Então a gente tem o GMPP, né, que é o Good Microbiological Practice Productions, que é o quê, né? É um termo dado a esse conjunto de práticas e procedimentos operacionais microbiológicos que acontecem dentro do laboratório. Então, o laboratório, em inglês, ele deve ter GMPP. E o que é isso? Boas práticas de procedimentos microbiológicos, tá? Então, aqui, olha, as boas práticas de procedimentos microbiológicos é um código de prática laboratorial, que vocês, quando estiverem no laboratório, vocês vão ver, né? De laboratório básico aplicado a todos os tipos de atividade laboratorial com agentes biológicos. Inclui desde condutas gerais, técnicas ascéticas, que devem ser observadas no laboratório. Então, são boas práticas de procedimento e práticas que devem ser cumpridas, tá? Então, por exemplo, eu não vou ler todas, né, porque esse material depois, assim, vai estar com vocês. Então, o que seriam essas boas práticas de procedimento? Colocando a grosso modo, nunca armazene alimento, bebida ou itens pessoais, como jaleco, bolsa, no laboratório, né? As atividades de comer, beber, fumar, obviamente nem pode mais, aplicar cosméticos só devem ser realizadas fora do laboratório. Nunca coloque materiais como caneta, lápis na boca se você estiver dentro de um laboratório, independente de você estar usando luva ou não, tá? Lave sempre as mãos, de preferência com água morna, corrente, sabão, após manusear. Tem todas as boas práticas de lavar as mãos com segurança, tá? E, logicamente, mesmo que você vá usar as luvas, antes de usar as luvas, você também tem que lavar as mãos antes de colocar as luvas. Certifique-se que nunca sejam colocadas chama acesa ou fonte de calor perto de locais inflamáveis,
A gente tem outras aqui, ó, certificar se as suas luvas, né, ou cortes na sua pele precisam estar cobertos antes de entrar no laboratório, tá? Antes de entrar no laboratório, verifique se tem suprimento adequado. Não pode faltar, por exemplo, um EPI, não pode faltar um reagente, não pode faltar uma luva, não pode faltar uma máscara, né? Então, a garantia que esses suprimentos também estejam armazenados em segurança, verificar a rotulagem, né? Para que não tenha problemas, por exemplo, de um rótulo de determinado reagente ter saído e você não sabe o que, que é, tá? Então, assegurar que a rotulagem de todos os agentes biológicos e materiais químicos e radioativos estejam com rótulo adequado, com símbolos adequados, né? Proteger os documentos que vão sair do laboratório por escrito, por exemplo, né? Que não tenham nenhuma contaminação, a gente vai ter que ter barreiras de contenção, né? Então a gente vai comentar um pouco sobre isso, tá? E o que basicamente é essa sigla EPI, né? Equipamento de proteção individual. É um conjunto de equipamentos que podem ser vestidos ou roupas usadas, né, pela equipe para fornecer uma barreira adicional entre eles e os agentes biológicos, né? Então, nós vamos citar alguns deles. Jalecos, por exemplo, é um equipamento de proteção individual. Sempre que possível, né, o jaleco ele deve ser resistente a respingos, né? O que seria? Eles não podem cair um líquido, cair uma secreção e passar através daquele tecido. Então, o jaleco deve ser resistente, transpassado na frente para que não abra, né? Eles devem, se eles forem reutilizáveis, né? Eles precisam ser lavados num serviço terceirizado especializado. Não pode ser uma lavagem comum, tá? Normalmente, o que se usa são jalecos descartáveis, tá? Para ser mais seguro, tá? Embora quando eles forem utilizados, forem reutilizados, a lavagem dos jalecos deve ser feita pelo laboratório ou por um serviço terceirizado, porque tem uma lavagem específica, né? Então não pode ser uma lavagem comum, tá? Outro EPI são os calçados, que deve-se usar no laboratório, calçados que têm um desenho que diminua, né, minimize escorregões, tropeções, né, que possa reduzir a probabilidade de ferimentos causados, por exemplo, com uma queda, né, ou de repente você cai com um tubo de ensaio ou com um material que tem um agente biológico, né? Então, o calçado ele tem que cobrir toda a parte superior do pé, né? Deve estar bem ajustado e confortável também, né? Para que a pessoa possa exercer as suas tarefas sem se fatigar e sem se distrair, por exemplo, se está com o calçado ou apertado demais ou largo demais, né? As luvas, elas devem ser descartáveis, adequadas para cada tipo de procedimento, né? Então, existem vários tipos de luvas, então tem que verificar, por exemplo, né? Eu vou estar lidando com sangue, vou estar lidando com outros fluidos corporais, e esses fluidos corporais, eles são potencialmente infecciosos, né? Então, essas luvas, elas não devem ser desinfectadas ou reutilizadas, né? Elas têm que ser descartadas, porque o uso prolongado daquelas luvas, elas vão fazendo também pequenas fissuras, pequenas rachaduras que a gente não vê, e isso acaba diminuindo a proteção do usuário, tá? Outro equipamento de proteção individual é o protetor ocular, né? Eles são os óculos de segurança, são protetores oculares, são protetores faciais, que são as viseiras, ou outros dispositivos de proteção, sempre que necessário, né? Então, para evitar, por exemplo, proteger o rosto de respingo, de impacto de objetos, da radiação ultravioleta, né? Então, um protetor ocular deve ser limpo após cada uso, né? Se for respingado, por exemplo, ele deve ser descontaminado por um desinfetante apropriado, né? Lembrando o seguinte, quem usa óculos de grau, eles não nos protegem, né? Não é porque eu estou utilizando o óculos de grau que eu estou protegido, tá? Então, porque eles não cobrem todo o rosto o suficiente, né? Então, eles só vão cobrir o olho, então precisa realmente, né, de ter um protetor ocular para a gente garantir
que toda a parte lateral também da cabeça e tudo isso esteja protegido. A gente também, dependendo do que vai ser feito, vai precisar de uma proteção respiratória. Geralmente, ele não é obrigatório utilizar uma proteção respiratória contra agentes biológicos, dependendo de onde, do tipo de material que você vai estar utilizando, tá? Mas todos esses, proteção respiratória, proteção ocular, óculos de segurança, né? O jaleco, tudo isso faz parte do arsenal dos EPIs, que é o equipamento de proteção individual. Aqui a gente tem, olha na nossa tela, né, uma adequado, por exemplo, um jaleco adequado com os punhos presos, né, as luvas de segurança, a máscara. Aqui eu tenho uma proteção respiratória, olha, também uma tela, né, uma proteção facial, tá, dependendo do que de qual material eu estou manuseando, tá? Reparem essa outra proteção, dependendo do que ele está manuseando, que tipo de sangue, que tipo de fluido ele vai estar, né? Então, é uma máscara de segurança que protege toda a cabeça, né? Um gorro, um jaleco impermeável aqui, olha. Então, depende de onde vocês vão trabalhar, qual é a classe de risco, né? Potencial que vocês vão estar sujeitos. E com base nisso, nós temos uma classificação de acordo, uma análise, essas classificações em níveis, de acordo com a análise de risco, né? Então, a classificação em níveis de biossegurança baseia-se em quê? Na análise de risco do agente biológico, né? Do agente infeccioso, qual é de maior periculosidade ou menor, né? Então, a partir dessa determinação, cada categoria vai ter os seus critérios para instalação de laboratório, para manipulação de experimentos e que tipo de equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva aquele laboratório vai ter, tá? Então, olha, para que servem os níveis de segurança, tá? No Brasil, a Anvisa, que é o órgão responsável por regular os protocolos e as medidas de biossegurança que os estabelecimentos devem seguir, o objetivo é o quê? Indicar quais os protocolos corretos para cada situação, né? Então, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, classifica as empresas e os estabelecimentos de acordo com o grau de risco, né? Então, os níveis de biossegurança são classificados porque nem todo lugar possui o mesmo tipo de risco. Olha um exemplo, um hospital possui um risco muito maior do que um restaurante, mas um laboratório que pesquisa doenças contagiosas, por exemplo, possui um risco muito mais elevado do que um hospital, né? Dependendo do hospital, por exemplo, se é um hospital de obstetrícia e ginecologia, né? Então já se tem o que? Uma diminuição do número de doenças que vão chegar até ali, né? Então, a possibilidade de uma doença contagiosa é muito menor do que um laboratório, do que um hospital geral. Já um laboratório que pesquisa doença contagiosa, certamente as análises conterão, né, micro-organismos contaminados e de doenças contagiosas, tá? Então, a gente tem aqui, são 4 níveis, né? Nível de segurança, então, é NB, é nível de biossegurança 1, NB2, NB3 e NB4. Né? Dá para a gente imaginar que quanto maior o NB, mais arriscado e mais transmissível e mais perigoso é o risco, né? É o agente patógeno. O primeiro nível de biossegurança é o mais básico de todos, já que envolve trabalhos com agentes, esses agentes seriam os patógenos, né? Os micro-organismos com menor grau de risco, é classe 1. Isso é, esses agentes não provocam doenças em seres humanos ou não trazem tanto risco para as pessoas que trabalham no laboratório. Nesse nível, o laboratório não precisa estar separado de todas as outras dependências, né? O trabalho geralmente é realizado em bancadas abertas e, logicamente, nunca se elimina as boas práticas laboratoriais e nunca se elimina também a necessidade dos EPIs, né?
mas ele já tá, a gente já tem o que? Um grau de risco bem diminuído quando é um nível de segurança NB1. Os profissionais que irão trabalhar nesse laboratório, eles recebem previamente um treinamento, né, obviamente, dos procedimentos a serem realizados, tá? Também eles serão supervisionados e tem, logicamente, treinamento e procedimento operacional padrão, mas é o de menor risco. Então, esses 4 níveis, né, NB1, NB2, NB3 e NB4, né, eles são crescentes com relação ao grau de contenção e à complexidade. Quanto maior o grau, maior será a necessidade das barreiras de contenção e maior serão as complexidades dos níveis de proteção, né? A gente vê que, por exemplo, para trabalhar com determinados vírus, determinados micro-organismos, por exemplo, a gente precisa usar EPIs que a gente fica parecendo um astronauta, né? Por quê? Porque precisa de uma complexidade maior de proteção. Então, o nível de biossegurança de um experimento será determinado segundo o organismo de maior classe de risco envolvido naquele experimento. Então, a gente tem aqui, olha, o nível de segurança NB2. O segundo nível de biossegurança é indicado para laboratórios. Então, o laboratório vai ser classificado de acordo com o risco que ele vai estar sujeito. Então, tem laboratórios que são classificados pelo nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, né? Além dos cuidados padronizados e pré-estabelecidos para o laboratório, né, NB1, no NB2 ele só vai somando, né? Nesses laboratórios, eles devem ter um autoclave, né, para descontaminação dos objetos. Além disso, eles vão ter que ter uma cabine de segurança biológica, né? Então, por quê? Porque vai estar envolvido risco classe 1 e classe 2. E os outros equipamentos de contenção física, né? Nenhum, sempre lembrando que para todos eles tem o POP, que é o procedimento operacional padrão, e os EPIs. Os profissionais de laboratório nível 2 devem ter treinamento específico para agentes patogênicos e devem ser supervisionados também. Nesse nível, é muito importante também tomar cuidado com os objetos perfuro-cortantes, né? Então, aí, nesse caso, vai ter agulha, vai ter seringa, né? Que precisa ser descartados de forma adequada, tá? Então, NB2. Depois a gente tem o nível de segurança NB3, com maior complexidade e um risco mais elevado. Por quê? Porque os agentes biológicos de risco infeccioso são classificados com classe 3. Então, por isso que o nível de segurança é o quê? NB3, ou seja, micro-organismos que trazem um grande risco individual, tá? Esse protocolo é recomendado para laboratórios, diagnósticos, a parte das universidades, do ensino e pesquisa, que trabalham com esses agentes causadores de doenças sérias e letais, né? Ou letais. Nos laboratórios, o acesso é controlado com material, deve ser manejado dentro de uma cabine de segurança, que a gente já falou, né? Cabine de segurança biológica, que já na classe 2 existia, e também já exige que os laboratórios tenham esse filtro, que é esse filtro HEPA, tá? Que é o EPA, tá? Que é para filtrar, né? Inclusive para garantir, principalmente em filtros, por exemplo, em ar-condicionados, né? Então, os procedimentos de segurança e as boas práticas laboratoriais devem ser mais rigorosas. Nesse caso, faz parte, por exemplo, dos equipamentos de proteção individual e proteção especializada para a área, né? Então, precisa ter um cuidado cada vez maior e uma supervisão também e um treinamento adequado. E o último nível, o mais complexo, né, são os laboratórios de segurança máxima. Eles possuem um alto grau de infecção individual e um alto grau de transmissão desses agentes. São agentes de risco 4, né? Então, esses agentes podem ser fatais, né? Eles possuem um alto poder de transmissão por aerosóis, né? Então, por exemplo, fala, espirros, né? Como foi o caso que a gente comentou do Covid, né? Então, a forma como deve se trabalhar é muito mais rigorosa,
né? Então, se exige não só cabines de segurança biológica classe 3, como o uso de roupas de proteção de pressão positiva ventilada, por um sistema de suporte à vida, né? Então, assim, a pressão positiva é para garantir que nada do nosso corpo fique desprotegido, né? É recomendável que esse tipo de laboratório funcione somente, né, sobre o controle das autoridades sanitárias devido ao alto grau de risco. São poucos laboratórios no mundo que trabalham com esses micro-organismos classe 4, né? Risco 4, tá? Então, aqui a gente vê alguns deles, olha, como que as pessoas estão dentro desses laboratórios, né? Então, o nível 4, né, é o mais alto grau existente, é necessário, então, precauções de segurança, tá? Por isso é apropriado, por exemplo, para pesquisa, que são muitas vezes vírus muito fatais para os seres humanos. Nesses estão o vírus do ebola, a febre hemorrágica, ou ainda tem uma outra febre, né, da Lassa. Por conta dessas rigorosas medidas de segurança, até hoje existem em torno de 50 laboratórios a nível 4 no mundo, tá? Então, a gente tem alguns deles estão na China, né? Então, a gente tem um grande laboratório de Wuhan, a gente tem outros que estão, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem de 12 a 15 laboratórios, a gente tem no Reino Unido, na Inglaterra, uns 10, na Alemanha, uns 4, né? Então, assim, o número, na Índia a gente tem uns outros também, tá? Mas, assim, no geral, né, pelo que eu pesquisei, a gente tem em torno de 50, no máximo 60 laboratórios de segurança máxima nível 4, né? E a gente tem, por exemplo, no Brasil, nós já temos algum laboratório NB4, né? Então, nós temos hoje, né, no Brasil, em 2021, né, muito em função da pandemia, nós tivemos logo a construção de um laboratório que se encontra lá em Campinas. Está nesse Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, né? Então, esse laboratório, ele está dentro desse Centro, tá, Nacional de Pesquisa, que está em Campinas, né? Então, nós já temos esse laboratório NB4. Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre ele, né, dá para colocar lá, pesquisar, né, CNPIM, que aí ele está lá em Campinas, no estado de São Paulo, tá? E dentro do contexto da biossegurança, nós temos as barreiras de contenção, tanto contenção primária quanto barreiras de contenção secundária. O que são essas barreiras de proteção primária, né? Então, a gente pode dar um exemplo, os equipamentos de proteção individual, né? Que eles também são chamados medidas de contenção ou barreira primária, né? Então, são os escudos, a máscara facial, os aventais, as luvas, os jalecos, né? Então, aqui a gente tem mais umas outras imagens, ó, né? Das luvas, tá? Reparem, né? Como que elas devem estar sempre, elas não podem ser nem justas demais para que impeçam o nosso movimento das mãos e não pode ser largas demais que vão sair, né? Então, elas têm que estar adequadas ao tamanho das nossas mãos, tá? Aí a gente tem, por exemplo, as cabines de segurança biológica que foram faladas, né, lá desde o risco 2, os laboratórios precisam ter a CSB, que geralmente são usadas como contenção primária no trabalho dos agentes de risco, né? Muitos agentes de risco biológico requerem o uso de substâncias químicas e radioisótopos em suas análises. Então, a gente precisa estar protegidos e só trabalhar com esses materiais dentro dessas cabines de proteção biológica. Então, repare que a cabine está aqui, ó, e o profissional está manipulando, as mãos estão dentro da cabine, obviamente protegido com os EPIs adequados, né? Então, aqui a gente tem, né, como a gente já mostrei, né, vai trabalhar com micro-organismo, então precisa ter toda essa proteção, tá? Aqui mais algumas outras imagens, olha, de laboratórios, que mostrando tanto a fase pré-analítica, né, que seria a fase da coleta do material, das orientações do preparo de amostra, como, né, dentro dos laboratórios, tá?
e tanto laboratórios menores, né, quanto laboratórios maiores, né, como a gente vê aqui, olha, vários profissionais trabalhando nas bancadas, né, nos microscópios. Então, assim, a gente tem que estar preparado para trabalhar tanto em laboratórios menores, quanto em grandes laboratórios, como a gente pode verificar aqui. Alguns laboratórios menores, olha, esse daqui ele tem, né, provavelmente está analisando lâminas de sangue, esfregaço sanguíneo, por exemplo, né? Como a gente tem grandes laboratórios, como esse aqui que a gente já viu, acho que até em outras aulas, né? Tamanhos de laboratórios maiores, né? Por isso que realmente precisa ter toda uma conduta, um protocolo, um fluxo de material, de recursos humanos, né? Para que as pessoas possam trabalhar dentro de uma segurança, qualidade, né? Bancadas com bancadas confortáveis, respeitando a ergonomia, tá? Então a gente tem aqui, olha, mais outra, vocês verificarem, né? Sempre com óculos de segurança nesse caso, com luvas, tá? Lembrando aqui, olha, a gente teve uma modificação, que mais isso a gente vai falar nas outras aulas, que a gente teve uma nova normativa da Anvisa, né, que foi agora, 5 de maio de 2023, ou seja, tem menos de um mês atrás, né, uma nova normativa que estabeleceu os critérios e requisitos para o funcionamento dos exames de análises clínicas, tá? Então, ela classificou esses laboratórios, né, funcionamento de laboratório clínico, laboratório de anatomia patológica e outros serviços que ela, inclusive, ela deu o nome de EAC, que são os exames de análises clínicas, aonde eles podem estar sendo realizados, né? Essa resolução, se vocês quiserem depois conhecer mais a fundo, é a RDC 786, de 5 de maio de 2023, tá? RDC é a resolução de diretoria colegiada. Eu trouxe só um pedaço dela, né? Que ela, no artigo 7 da resolução, o que ela fala? Né? Ela classifica em 3 tipos de onde esses exames serão realizados. Então, existe o serviço tipo 1, o serviço tipo 2 e o serviço tipo 3. O que é o serviço tipo 1? É aqueles exames que podem ser realizados em farmácias e consultórios isolados. Serviço tipo 2 são os postos de coleta, e o serviço tipo 3 são os laboratórios de anatomia patológica, os laboratórios de apoio, os laboratórios clínicos, né? Então, é importante verificar o seguinte: a farmácia aumentou o número de exames que ela pode realizar. Lembrando o seguinte, não são todos os exames, a gente vai colocar aqui, nas outras aulas vamos comentar, né? Que nós temos aqui, olha, alguns dos exames que a nova RDC liberou para que sejam feitos nas farmácias. São os exames rápidos, né? Então, eles já, por exemplo, podem ser feitos exame do beta-HCG, né? Que é o hormônio da gonadotrofina coriônica, que vai, através do sangue, verificar a presença ou não de uma gravidez, o perfil lipídico, que vai analisar colesterol, que vai analisar triglicerídeo, a hemoglobina glicada, o PSA, que pode ser verificado, inclusive, que vai ser verificado uma dosagem para, um indicador prostático, né, para analisar como que está a questão da próstata, tá? Além dos testes rápidos, por exemplo, para doenças infecciosas, teste para dengue, para hepatite B, para hepatite C, para sífilis, para influenza, o teste do Covid, o teste para HIV, né? Todos esses testes, né? Então tem que verificar quais os que podem ser feitos, lembrando que a farmácia também vai ter que se adequar a ter um espaço para poder fazer esses testes, né? Então, assim, se ter o registro para que aquela farmácia possa também ser realizada. A gente já tem hoje, né, depois da pandemia, a utilização da farmácia como estabelecimento de saúde, né, fazendo tanto a avaliação do teste da Covid, né, e também agora acrescentado dos testes para dengue, para hepatite C, para influenza.
Então, nós tivemos um aumento maior do número de exames rápidos que podem ser feitos na farmácia, tá? Eu agradeço a presença de vocês na nossa aula, tá? E vou assim, interromper o nosso compartilhamento aqui, tá? E desejar uma boa noite para todos vocês. E essa live, né, essa aula vai estar disponibilizada para vocês. Qualquer dúvida, lá no canal, né, no AVA, vocês podem entrar em contato e tirar as dúvidas, tanto comigo como com a própria tutora da disciplina. Uma boa noite a todos, tá? E fiquem com Deus.